Mais um blend de informações no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos falar da disputa por Soteldo. Quais os clubes que estão interessados no venezuelano que quer deixar o Toronto do Canadá. Vamos falar também sobre o interesse do Palmeiras no Pedro do Flamengo. Vamos também nesse vídeo explicar a situação de Gabriel Pereira e do Queiroz. Renovam ou não renovam com o Corinthians? E ainda sobre Corinthians, o torcedor pergunta: existe alguma chance do Guerreiro voltar ao timão? Nós vamos falar sobre esse assunto também nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando de Soteldo. Existe uma disputa aí no mercado brasileiro pelo baixinho venezuelano que está insatisfeito no Toronto do Canadá. Ele quer deixar a equipe canadense que disputa a Liga Americana de Futebol, mas não é tão simples assim. Nós vamos falar dos valores. A questão é que foi especulado Soteldo no Corinthians, teve site dizendo isso. Soteldo no Palmeiras, Soteldo no Flamengo, Soteldo no Santos. Enfim, no Santos a situação é muito complicada. O Santos não tem grana para bancar um empréstimo do Soteldo. Aliás, se esse empréstimo fosse de graça, até a questão do salário do Soteldo é inviável. Para quem não sabe, e os clubes que estão interessados a contratar o Soteldo, ele ganha 2,5 milhões de reais lá no Toronto. Então, para você contratar o Soteldo hoje, se for por empréstimo, vai ter que pagar aí mais de 2 milhões por mês. Eu duvido que algum clube do futebol brasileiro vá pagar mais de 2 milhões pelo Soteldo. No Santos, por exemplo, ele ganhava pouco mais de 400 mil por mês. Então, é uma negociação muito difícil. O Santos considera inviável, mesmo que o Toronto resolva pagar metade do salário, fica inviável ainda, porque vai dar mais de 1 milhão por mês. Então, o Santos, praticamente que a torcida que fica sonhando, o Santos está fora dessa parada em relação ao Soteldo. É um jogador muito caro, lembrando que o Toronto pagou 6 milhões de dólares, mais de 30 milhões de reais. Se alguém quiser comprar o Soteldo também, não vai pagar menos do que 30 milhões de reais pelo jogador, com salário alto. Então não é tão simples assim para os clubes brasileiros contratarem o Soteldo. Ah, mas o Flamengo contratou o Pedro. Aí tudo bem, o Flamengo, quem sabe, pode até fazer alguma loucura, mas não é qualquer clube do futebol brasileiro que vai fazer loucuras pelo Soteldo. E tem uma outra questão. Muito se fala em contratar o Soteldo por empréstimo. Ele é um dos jogadores designados do Toronto. O que isso quer dizer? Na Liga Americana, 3 jogadores podem ultrapassar o teto da liga, e o Soteldo é um deles. Então, se o Toronto quiser registrar outro jogador na liga, teria que se desfazer do Soteldo. Emprestando o Soteldo, ele fica ocupando essa vaga ainda, e o Toronto sai no prejuízo. Então não é interessante para o time canadense emprestar o Soteldo também. É uma situação mais difícil. É mais fácil hoje a venda, só que a venda não é tão fácil assim para os clubes brasileiros comprarem o Soteldo. Então é uma situação complicada. Muito fala de Soteldo, só que não é tão simples assim. O Corinthians, por exemplo, que citaram, é um clube que nos últimos anos não vem investindo em jogadores, pagando por direitos econômicos. E isso não vai acontecer. Fez isso pelo Luan, tentou fazer pelo Michael, mas os grandes reforços que chegaram estavam todos livres no mercado. Então o Corinthians gosta de pagar salário, pagar luvas, mas não pagar pelos direitos econômicos. Aliás, isso nos últimos anos o Corinthians
vem agindo assim. Então é quase inviável você imaginar o Corinthians hoje pagando mais de 35 milhões, 40 milhões de reais para contratar o Soteldo e pagando mais de 1 milhão de salário para ele. Não paga isso nem para o William, não paga isso nem para o Renato Augusto, nem para o Juliano. Então, Soteldo, torcedor corintiano, o torcedor do Santos também, pode esquecer. É uma situação muito complicada, não é tão simples assim contratar o venezuelano. Mas enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Você gostaria do Soteldo no seu time? Você tem alguma ideia que poderia facilitar essa transferência do Soteldo para o mercado do futebol brasileiro? Deixe aqui o seu comentário, vamos seguir falando muito de mercado da bola. Outra negociação que seria complicada é a do Pedro. O atacante Pedro do Flamengo interessa a muitos clubes do futebol brasileiro. Lembrando que o Flamengo pagou muito caro pelo jogador, quase 90 milhões de reais. Aliás, está pagando isso, né, em prestações ainda junto à Fiorentina. É um jogador caríssimo, é um atleta que gostaria também de atuar em algum outro clube, porque hoje é reserva do Gabigol e ele não vai ter espaço na seleção brasileira dessa forma, e alguns clubes surgem como interessados. O Palmeiras é o principal deles. O meu amigo Jorge Nicola disse que houve até uma consulta já do Palmeiras em relação ao Pedro, pessoas ligadas a Leila Pereira, que vai assumir aí a presidência do Palmeiras no próximo mês. Então, existe o interesse do Palmeiras, só que você fica imaginando se o Flamengo negociaria com o rival hoje. Hoje existe uma rivalidade no futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, brigas por títulos, os dois clubes que mais investiram aí no futebol nos últimos anos. É difícil você imaginar que o Flamengo venderia o Pedro pro Palmeiras. E também é uma situação tão complicada como a do Soteldo. E se for vender o Pedro pro Palmeiras, não vai vender barato, pagou caro pelo Pedro no futebol italiano, aliás, ainda está pagando por ele. Então é uma situação muito complicada. É claro que pode, né, o Palmeiras assumir as prestações que faltam, inclusive faltam 4, e pagando uma grana ao Flamengo, enfim, vamos aguardar. Existe sim o interesse, tá? A Leila promete aí contratar grandes reforços ao Palmeiras, tá? Pelo menos 2 grandes jogadores, grandes estrelas. Vamos aguardar se isso vai acontecer realmente e o torcedor do Palmeiras vê o seu time se reforçar para a próxima temporada. Falando de Corinthians agora, Gabriel Pereira e Duqueiroz, e aí? Renova ou não renova? O diretor de futebol, Roberto de Andrade, disse que as renovações estavam bem encaminhadas, mas isso já faz quase 2 semanas, até agora nada anunciado, e a torcida está ansiosa principalmente com o Gabriel Pereira, que é titular, vem jogando bem, vem dando dribles aí sensacionais, vem sendo um jogador realmente vertical, vem mostrando muito potencial. O Gabriel Pereira, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians na derrota para o Sport, foi também um dos destaques do time nas últimas rodadas. É bom a gente entender o seguinte: o contrato do Gabriel Pereira vai até março do ano que vem, já está acabando, do Duqueiroz até fevereiro. O Duqueiroz está um pouco mais adiantado que o Gabriel Pereira, as tratativas já estão aí bem adiantadas mesmo, falta aí a assinatura do contrato, só que o caso do Gabriel Pereira não é igual ao do Duqueiroz. O Duqueiroz já aceitou os números que o Corinthians ofereceu, vai renovar com o Corinthians por mais alguns anos. Já o Gabriel Pereira ainda se discute tempo de contrato, valor de luvas, valor de salários. Enfim, é um jogador que, até pelo fato de ser titular absoluto hoje no Corinthians com o Silvinho, junto com as estrelas que foram contratadas, é um atleta mais valorizado hoje no mercado. E o Gabriel Pereira e o seu staff, eles de bobo não tem nada. Então faz parte do jogo. Se ele tivesse encostado, o Corinthians também não faria nenhuma grande proposta pelo jogador. Isso é normal, não tem problema nenhum. Agora o atleta virou titular, está valorizado, e o Corinthians vai ter que realmente valorizar mais o Gabriel Pereira do que o Duqueiroz hoje. Isso é fato, é normal. Vamos aguardar. Eu acho que o Corinthians tem que realmente fazer forças e renovar com o garoto. Para mim, deveria ter renovado com o Gabriel Pereira antes do Fábio Santos. Para mim não faz sentido nenhum. O contrato do Fábio Santos vence em dezembro, e apesar de vencer antes do contrato dos meninos, é um atleta veterano já há 36 anos. Acho que a prioridade deveria ser os jovens, e principalmente um jovem agora
que está emplacando aí e jogando como titular. Enfim, vamos aguardar. Negociações, repito, do Queiroz um pouco mais adiantadas, Gabriel Pereira nem tanto. Então a torcida ainda vai ficar esperando, vai ficar me perguntando nos programas, no Café da Fiel, nos programas que nós temos aqui no Café do Setorista que fala do Corinthians, sobre a renovação do Gabriel Pereira. E nós vamos tentar trazer sempre para vocês aqui em primeira mão, tá certo? Vamos continuar falando do Coringão aqui no vídeo. Falando de Corinthians, mais especificamente de Paulo Guerreiro, o autor aí dos gols no Mundial que o Corinthians conquistou em 2012. O Guerreiro que fez o gol, inclusive, na final contra o Chelsea da Inglaterra. É um jogador que criou-se uma polêmica muito grande com a torcida do Corinthians. Ele disse que não jogaria em clube nenhum do futebol brasileiro. Depois foi para o Flamengo, foi para o Internacional. E claro, né, a gente gosta de debochar também, dizer que ele cumpriu a promessa, né? Porque o Guerreiro, na verdade, só jogou mesmo no Brasil, no Corinthians, né? Não conseguiu engrenar com a camisa do Flamengo, também não conseguiu engrenar com a camisa do Internacional de Porto Alegre. O que eu sei é que o Guerreiro quer voltar ao Corinthians, tá? De bobo não tem nada o Guerreiro. Ele está numa situação complicada com a seleção peruana, ele quer disputar mais uma Copa do Mundo. É bom lembrar que a seleção peruana está fora hoje, né, do grupo ali que se classifica nas eliminatórias, mas ele quer ser convocado, quer voltar a ser convocado pela seleção peruana para poder disputar a Copa do Mundo, e sem jogar no Internacional de Porto Alegre fica difícil. E aí vem o Corinthians na história. No Corinthians, onde tudo aconteceu para ele ficou conhecido no futebol, e aí tudo pode mudar para ele. É sempre assim, os jogadores sempre, né? O Guerreiro que ignorou o Corinthians lá atrás, agora querendo o Corinthians. A questão é, o Corinthians quer o Guerreiro? Não tenho essa informação. Hoje eu não tenho essa informação se o Corinthians tem interesse em Paulo Guerreiro. Não consegui confirmar com ninguém, pelo contrário, falaram para mim que não tem nada a ver, que hoje não existe nada. Então a gente precisa aguardar. Da parte do Corinthians, vou resumir aqui sendo objetivo agora, da parte do Corinthians não tem nada e nem o interesse. Da parte do Paulo Guerreiro tem um interesse sim, ele está rescindindo com o Internacional de Porto Alegre e vê o Corinthians com bons olhos, né? Ele sempre quis voltar ao Corinthians. Vamos aguardar, pelo menos é o que se fala nos bastidores, né? Talvez o Paulo Guerreiro é mais um que se arrependeu e quer voltar ao Corinthians. Mas e você, torcedor corintiano, você aceitaria Paulo Guerreiro de volta ao Corinthians? Repito, não tem interesse do Corinthians, mas tem interesse do Guerreiro, que eu sei, em voltar ao timão. Você gostaria de vê-lo com a camisa do Corinthians? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu já dei minha opinião aqui, acho que deu para entender. Para mim não faz sentido nenhum, um jogador já com idade avançada, uma contratação de risco, e eu não faria isso. Se eu sou diretor do Corinthians, jamais contrataria o Paulo Guerreiro. Mas eu quero saber a opinião sua, do torcedor corintiano, em relação ao Guerreiro. Você gostaria dele no timão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de comentar também sobre Gabriel Pereira e do Queiroz. Fala do Soteldo. Tem também a questão de Pedro aí do Flamengo, né? O interesse do Palmeiras. Enfim, tem muita coisa para você comentar aqui no vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando a 50k, 50 mil inscritos. Se inscreva no canal aí, não deixa para depois não. E nós vamos seguir falando muito do mercado da bola no futebol brasileiro e mundial. Não esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do canal. O link está na descrição. Faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista. Seja membro do canal, tá certo? São 4 planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Os 2 últimos com direito a participar do Café na Mesa, que é o nosso Mesa Redonda aqui no canal, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!